Se o Adam Smith pudesse ver o legado dele hoje, talvez ele nem reconhecesse. O nome dele virou quase um sinônimo para uma forma bem implacável de capitalismo, um atalho para aquela ideia de que a ganância é uma virtude. Mas essa imagem, essa estátua de bronze do mercado, esconde um homem de carne, osso e, o mais importante, uma consciência moral super profunda. Então, vamos junto quebrar esse mito para a gente descobrir a verdade, que é fascinante e bem mais complexa. Olha só que contraste. De um lado, a gente tem um mito, o titã do pensamento econômico, o arquiteto do interesse próprio. E do outro, a realidade histórica, um filósofo moral, antes de mais nada. Um homem com a saúde frágil, tão distraído que dizem, uma vez, ele estava andando super concentrado numa conversa e caiu direto num posto de curtume. A história real não é só mais interessante, ela é fundamental para a gente entender o mundo que ele ajudou a criar. Para fazer essa redescoberta, a nossa jornada vai ter 5 partes. Primeiro, a gente vai investigar o homem por trás da lenda. Depois, vamos explorar as 2 obras-primas dele, que, na verdade, conversam entre si. Aí, vamos parar num ano que foi um divisor de águas, 1776. E, para fechar, vamos ver o controle final que ele mesmo exerceu sobre o próprio legado. Nenhuma ideia nasce do nada, né? Para a gente entender a mente do Adam Smith, a gente precisa voltar para a origem dele, a cidade portuária de Kirkcaldy, lá na Escócia. Imagina só, um lugar onde o cheiro de sal do mar se misturava com a fumaça das primeiras chaminés da indústria. Kirkcaldy era tipo um microcosmo da resolução que estava para acontecer. E para o jovem Adam, a música da sua infância não era de passarinhos, nem de sino de igreja, mas sim aquele ritmo constante e hipnótico do metal batendo no metal. Antes mesmo dele pensar em escrever sobre a famosa fábrica de alfinetes, a mente dele já estava sendo moldada pelo som da produtividade, da especialização, do trabalho. E tá aqui a prova de que as teorias dele não nasceram de abstrações, sabe, numa torre de marfim. Elas nasceram da observação direta, quase como um antropólogo. Ele estava ali, na rua, fascinado não só com a velocidade, mas com aquela coreografia eficiente daquela linha de produção tão primitiva. Essa imagem se tornou a pedra fundamental da sua obra mais famosa. Agora, se prepara para a maior ironia da vida do Smith. O homem que diria que a gente não deve contar com a bondade do padeiro para o nosso pão, viveu a vida inteira dependendo da completa e total bondade da mãe dele. Margaret Douglas era a infraestrutura invisível que deixava a mente dele livre para voar. Ela foi a verdadeira mão invisível que guiou, protegeu e sustentou o filósofo. O despertar intelectual do Smith aconteceu num ambiente super vibrante da Universidade de Glasgow, um polo do iluminismo escocês. Mas foi o contraste com o clima estagnado, dogmático de Oxford, que realmente firmou o ceticismo dele contra instituições que não funcionam e que são monopolistas. E foi nesse caldeirão de ideias que ele criou sua primeira grande obra, não sobre dinheiro, mas sobre o que impede a gente de virar monstro. O ponto central do primeiro livro dele é uma resposta para uma pergunta que a gente se faz até hoje. De onde vem a moral? Para o Smith, não vinha de Deus, nem de um rei, mas de um lugar muito mais íntimo. Ele chamou de o espectador imparcial. É como se fosse um tribunal dentro da gente, onde a nossa consciência julga o que a gente faz como se fosse um observador neutro, bem informado. É um sistema moral todo construído em cima da empatia. E aqui, em 1759, 17 anos antes de A Riqueza das Nações, que a famosa mão invisível aparece pela primeira vez. Mas atenção aqui, porque o significado original é radicalmente diferente do que a gente pensa hoje. Não tem a ver com eficiência de mercado, é sobre uma força irônica, quase divina, que faz com que os ricos, buscando seus luxos, acabem sem querer distribuindo o sustento para os pobres que trabalham para eles. O foco aqui era a coesão social, não o preço das coisas. A vida intelectual do Smith é inseparável da amizade dele com David Hume, um gigante do ceticismo. Eles eram os pilares do iluminismo escocês. Smith, o arquiteto cuidadoso, meticuloso, e Hume, o demolidor de certezas, sempre alegre e provocador. Hume trazia as perguntas filosóficas mais radicais e Smith construiu sistemas para explicar o mundo que sobrava depois. Bom, vamos agora para a segunda e mais famosa lição dele. É irônico pensar que o livro que virou a Bíblia do capitalismo não nasceu de uma grande visão, mas do puro tédio. Pois é, enquanto ele era tutor de um jovem duque numa viagem longa e bem monótona pela França, Smith resolveu escrever um livro para ocupar a cabeça. O resultado? Bom, mudou o mundo.
Para revelar o segredo da riqueza das nações, Smith não olhou para o ouro dos reis, não. Ele olhou para a coisa mais banal que encontrou: um alfinete. Ele descreveu com todos os detalhes as 18 etapas diferentes para fabricar um. Um único artesão, fazendo tudo sozinho, talvez fizesse um alfinete por dia, com sorte. Mas e se esse processo fosse dividido? A resposta? Uma explosão de produtividade. 10 trabalhadores, cada um especialista em uma ou duas etapas, conseguiam produzir 48.000 alfinetes. Num único dia. Isso não era uma melhoria, era uma transformação completa. Para o Smith, essa era a mágica, a divisão do trabalho que gera uma opulência universal, que no fim beneficia até os mais pobres da sociedade. É muito importante a gente entender contra quem o Smith estava lutando. O inimigo dele não era o mercado corrompido. O grande vilão da obra dele era a Companhia das Índias Orientais, um monstro corporativo que usava o poder do Estado para criar um monopólio opressor que enriquecia acionistas enquanto causava miséria e até fome. A defesa que Smith fazia do livre comércio era, na essência, uma cruzada moral contra o que a gente hoje chamaria de capitalismo de compadres. E aqui está uma das ideias mais revolucionárias e muitas vezes esquecidas do Smith. Numa sociedade antes do mercado, a sobrevivência dos pobres dependia da caridade, de um favor, de se humilhar na frente de um senhor. Já no mercado, a troca, mesmo que o poder não seja igual, é uma transação entre partes livres. O dinheiro, nesse contexto, vira um instrumento de dignidade, libertando as pessoas dessa dependência pessoal. E com essa nova luz, a citação mais famosa dele ganha um sentido totalmente novo. Isso aqui não é uma celebração da ganância, é uma descrição honesta do mecanismo que permite que estranhos cooperem em larga escala. É o reconhecimento de que o autointeresse, quando é canalizado por um sistema de mercado que funciona, gera um resultado bom para a sociedade, uma rede imensa de interdependência. Agora vamos viajar no tempo, direto para 1776. Esse não foi só mais um ano no calendário. Foi um ponto de ruptura na história, o epicentro de uma colisão de forças políticas, econômicas e filosóficas que iriam redesenhar o mundo ocidental. Pensa bem, no mesmo ano, 3 eventos gigantescos. A América declara sua independência, começando uma revolução política. Adam Smith publica sua obra-prima, lançando as bases para uma revolução econômica, e o melhor amigo dele, David Hume, morre, marcando o auge de uma revolução filosófica. Smith não era só um espectador, ele estava no olho do furacão. E no meio do seu maior sucesso intelectual, Smith enfrentou o seu momento mais profundo e pessoal. Ele foi visitar o amigo Hume, que estava morrendo. Em vez de medo ou desespero, ele encontrou Hume magérrimo, mas sereno, fazendo piadas sobre as desculpas que daria para Caronte, o barqueiro do submundo, para adiar a partida dele. Era a filosofia sendo posta à prova final. Smith estava ali, como testemunho. Depois que Hume morreu, Smith fez a coisa mais corajosa da vida dele. Ele publicou uma carta descrevendo a morte pacífica do amigo e declarou que Hume, o ateu mais famoso da Grã-Bretanha, era o homem mais perto da perfeição e da virtude que ele já tinha conhecido. O escândalo foi gigantesco. Smith foi mais atacado por essa defesa da virtude de um ateu do que por qualquer uma de suas ideias econômicas. Isso prova onde o coração dele realmente está. Isso nos leva ao último e talvez mais irônico capítulo da vida de Adam Smith. O momento em que o grande teórico do livre comércio aceitou um emprego que, à primeira vista, parecia uma traição a tudo que ele sempre defendeu. As ironias são incríveis, né? O maior crítico da interferência do Estado se tornou o principal agente da alfândega da Escócia. Só que isso revela a profunda integridade dele. Smith acreditava no poder da lei. Mesmo discordando filosoficamente de muitas tarifas, o dever dele como cidadão era aplicá-las com rigor e justiça, inclusive contra ele mesmo. O ato final dele foi de um controle implacável sobre o próprio legado. Sentindo a morte chegar, ele chamou seus amigos mais próximos, apontou para 16 volumes enormes de manuscritos inéditos, o trabalho de uma vida inteira, e mandou que jogassem tudo no fogo. Ele só permitiria que a história o julgasse por suas obras mais perfeitas e acabadas. E assim, a gente fica com essa pergunta que ecoa até hoje. Adam Smith nos deu as bases da economia e da psicologia moral, mas o que mais ele tinha construído? Que tratados sobre direito, sobre retórica ou sobre política viraram cinzas naquela noite em Edimburgo? É um mistério que nos lembra que por trás de toda grande teoria existe um ser humano, vasto, complexo, e que no final das contas a gente nunca vai conhecer por completo.